Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Papo Consciência. No episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema super importante: consciência jovem, sustentabilidade como um caminho para o futuro. O nosso convidado de hoje é Cleiton Matos, estudante e pesquisador e jovem ambientalista ligado à sustentabilidade, mudanças climáticas, e quero agradecer por aceitar nosso convite. Eu que agradeço. E, Cleiton, o seu primeiro contato com a sustentabilidade, com questões ambientais, conta um pouquinho pra gente como foi ou como surgiu esse interesse para essa área. Bom, eu acho que isso surgiu na minha infância, né? Porque eu tive uma infância assim, bastante conectada com a natureza. Eu fui criado metade no campo, metade na cidade, porque nos fins de semana a gente ia para o campo, passava o fim de semana inteiro lá, e isso foi despertando esse interesse, esse amor pela natureza em mim. Também eu tive uma educação muito positiva nesse lado, porque minha mãe sempre ensinou a gente não poluir, não desmatar. Até mesmo uma flor que a gente pegava e dava para ela falava pra gente que gostava, né? Porque o que vale é a intenção. Mas ela falava que preferia que a flor ficasse onde é o lugar dela, que é na planta. E por mais que isso pareça bobo, eu acho que isso foi despertando aquele interesse ambientalista em mim. Hoje em dia isso reflete mais de uma forma radical, né? Porque eu já sou envolvido em movimentos ambientalistas, mas tudo isso surgiu na minha infância. O que hoje a gente conhece como movimento ambientalista, para mim, na minha infância, era educação. Então, cresceu em mim de uma forma muito natural. E é isso. Você é um jovem que se destaca exatamente nessa área de sustentabilidade e tudo mais. Qual o papel da juventude na luta contra as crises climáticas? Bom, eu acho que a juventude tem um papel muito importante, porque afinal a gente é as próximas gerações. As consequências de tudo que ocorreu antes da gente, da irresponsabilidade dos governos, das indústrias, tudo quem vai pagar é a gente. Se falta recurso, se falta água, quem vai pagar é a gente. Então eu acho que a juventude devia entrar mais para esse movimento, porque o que somos nós sem a natureza, né? A gente se alimenta, a natureza está presente na nossa vida em tudo. Então, eu acho que o jovem tem um papel muito importante e que chega a ser negligenciado, porque muitos jovens de hoje acham que defender a justiça climática é uma vergonha. Mas, na verdade, não. Porque você vai ter vergonha do que você se alimenta, você vai ter vergonha do que você precisa para sobreviver. Então, é isso. Eu acho que a juventude tem um papel muito importante e que está sendo ignorado. A gente sempre ouve que os jovens vão ser o futuro, mas você mostra que nós somos o presente. Ligado a isso, você acredita que se os jovens derem mais assistência, derem mais audiência a essas questões, pode sim mudar no futuro, tanto no presente também? Sim. Como eu falei, o que a gente vai fazer hoje vai definir o nosso futuro. Eu falei anteriormente que a gente era o futuro, mas na verdade a gente já vive esse presente. Metade da população é uma população jovem. Então, a gente deveria se preocupar mais, porque o que a gente vai fazer para defender o meio ambiente agora vai definir o nosso futuro. Porque os cientistas estão alertando que a gente pode ficar sem recursos que são a água, o nível do mar está subindo bastante, cidades vão deixar de existir, biomas também vão deixar de existir. Temos aqui na Bahia, na Bahia, né? No Nordeste, lugares que estão sendo desertificados. E isso é irreversível. Então, a gente tem que tomar iniciativa agora. A gente vê que acontecem muitas situações graves no nosso ambiente, tanto com enchentes, queimadas e também as altas ondas de calor. Para você, o governo deveria
trazer mais políticas públicas, mais assistência a esses temas? Sim, sim. O governo é o principal, porque afinal, a gente elege os nossos governantes para eles defenderem os nossos interesses, o que vai beneficiar a sociedade. E a pauta ambiental é uma pauta importante, porque o Brasil ele é rico por conta da sua diversidade, da sua biodiversidade. Então, por que a gente deve negligenciar todas essas pautas se são tão importantes para o O Brasil? básico, né? A Amazônia é o coração do mundo. Sem a Amazônia, o que a gente seria? Nada. Você também fala muito sobre justiça climática. Para quem não entende bem, como você descreveria sobre? Bom, a justiça climática, ela envolve vários aspectos. Inclusive um que eu estou abordando bastante recentemente, que é o racismo ambiental. Porque todos sabem que os maiores poluentes estão as indústrias. E no final, quem acaba pagando pago é zonas mais periféricas. Zonas que moram em áreas montanhosas. Essas áreas são mais propícias a ter deslizamentos. Também são mais propícias a ficarem sem água. Vou dar outro exemplo. Zonas ribeirinhas. Com tanta imensidão de água, não tem água para eles beberem, porque a água está poluída, contaminada por metais pesados, por materiais tóxicos. E tudo isso a gente vê que acaba sendo ocorrido pela falta de providências do governo. Assistência, né? De assistência, porque o governo ele acaba empurrando, colocando embaixo do tapete toda essa sujeira que é feita no meio ambiente e não acaba criando políticas públicas. Hoje em dia, os crimes ambientais são tão negligenciados. Muitas pessoas que cometem crimes ambientais, como desmatamento, também crimes à fauna, são passados aí, pagam uma multa e não acontece nada. E eu acho que o governo deveria dar mais assistência a essa pauta climática, porque é uma pauta que tá sendo de emergência, está sendo urgente. Então, se a gente não tomar providências agora, mais tarde não vai ter como... Em meio a todos os desafios ambientais, além do governo, a gente também tem que falar sobre as pessoas, o social. Você acredita que tem ações que nós, pessoas comuns do dia a dia, podemos acatar para poder fazer também sustentabilidade, ser mais consciente? Sim, sim. Eu acho que uma das formas que você pode usar no seu dia a dia é economizar, reutilizar, ser mais consciente. Aqui na escola mesmo temos um grande problema, que é o descarte incorreto de alimentos. Muitos alimentos que poderiam servir para várias outras pessoas, os alunos não consomem e descartam assim de maneira totalmente... Eu não sei nem como eu posso falar, porque é revoltante. Fruta ou até mesmo carne. E eu fico olhando para isso e tipo, nossa, vários recursos ali que estão sendo descartados. Outra coisa também é a questão da água, que muitas pessoas desperdiçam bastante água, sendo que a água é um bem tão importante pra gente, né? Eu acho que você adotando essas medidas, assim, essas coisas no seu dia a dia é muito importante. Vai fazer uma diferença, né? Vai fazer a diferença, porque por mais que você não esteja envolvido ali em protestos, em movimentos, mas você fazendo a diferença na sua casa, no seu dia a dia, isso já vai ajudar aí muito no meio ambiente. Fazendo o seu mínimo, você pode também auxiliar outras pessoas a entenderem mais, ser um espelho, né? Sim. Um espelho. Agora falando um pouco sobre os seus projetos. Você faz vários projetos envolvendo agricultura, sustentabilidade e inovação. Quais dos seus projetos
é o seu favorito e qual você acha que mudou a sua visão de mundo? Bom, eu acho que o meu projeto favorito é o mais simples, mas que tem uma grande importância para mim, que foi o projeto de uma composteira. No início, era uma composteira assim básica, só um modelo de composteira assim orgânica, doméstica, e não tinha nada demais. Só que eu gosto de falar sobre esse projeto porque ele abriu portas para mim. Quando desenvolvemos eles, não pensávamos tão alto assim. E aí eu lembro de chegar para a professora Carla e falar que, nossa, Carla, eu quero muito ir para a FECIBA. Aí ela falou, então junta com a gente e bora desenvolver esse projeto. Quando eu me juntei com o clube de robótica, a gente desenvolveu uma composteira automatizada por Arduino. Tinha sensores de umidade. Também a gente fez uma horta doméstica, que é feita com cano PVC. E ela era irrigada automaticamente por Arduino. Quando o sensor de umidade detectava que o solo estava seco, o próprio Arduino automatizava a irrigação. E também, além de irrigar, a gente usava o próprio chorume, que era retirado da composteira, para fazer a adubação dessa horta. E aí, através desse projeto, a gente foi para a FECIBA, tanto para etapa territorial quanto para etapa estadual. A gente recebeu inúmeros elogios, muitas pessoas gostaram, não sabia dessa técnica de compostagem. Também aderiram no nosso projeto, né, na sua casa, porque é muito importante para você produzir o seu próprio alimento e também gera uma conscientização de consumo, porque o que você consome, os seus resíduos orgânicos, você descarta ali na composteira e você consegue ver, nossa, o que iria para o lixo pode se transformar em algo muito benéfico para o solo e também para o seu bolso, né? Já que fertilizantes industriais são bastante caros. E aí, depois disso, a gente desenvolveu outro projeto que foi o Biopel, que já é uma adubo de liberação lenta, que a gente usou materiais que foram retirados da composteira. E aí, por isso que para mim, a compostagem foi o projeto mais importante. Em novembro, você vai participar da Fintech no Peru. Conta pra gente como é essa experiência de levar o protagonismo jovem brasileiro para outros países, ser um estudante de escola pública aqui em Jequié e levar o seu projeto para outro país. Primeiramente eu tô muito ansioso. Tô contando os dias para essa data chegar logo. E também eu tô muito grato. Estou muito grato pelo meu esforço, pelo reconhecimento desse esforço, né? Eu vejo que muitas pessoas se limitam bastante. Eu mesmo era assim. Eu me limitava bastante a uma bolha onde eu queria que as pessoas aprovassem meus projetos. Eu sempre tive esses projetos, desde criança. Eu sempre falava que eu queria ser um cientista. E muitas vezes eu ficava frustrado, porque muitas pessoas achavam que era coisa besta. E quando... na premiação da 1007, que aconteceu em Fortaleza, que foi onde a gente ganhou o credenciamento para a feira no Peru, para a Fintech, foi lá que minha ficha caiu, que era para mim sair dessa bolha. Era para mim parar de buscar a avaliação dos outros e ver que meus projetos eram importantes para o mundo. E aí, eu estou bastante ansioso, eu não vejo a hora de ter essa experiência lá no Peru. Também eu quero que outras pessoas se inspirem, né, nos meus projetos e também na minha história, para que desenvolvam seus projetos. Muitas pessoas aqui que eu converso têm projetos incríveis e não desenvolvem por medo, por achar que ninguém vai gostar. Mas não, gente, eu também comecei assim. E é isso. Você tocou num ponto importante. Você tem algum conselho para dar às pessoas que têm ideias, mas tem medo de ir lá e de tentar? Você aconselha falar alguma coisa para essas pessoas que têm interesse de colocar sua ideia em um projeto? Jovens, eu quero falar especificamente com os jovens. Gente, vocês têm um mundo inteiro para vocês. Não se limitem apenas aos muros do colégio. Educação vai longe.
Eu comecei a ficar apaixonado pela educação pública, porque a gente achava que para você ter futuro, para você ser alguém na vida, você precisava de recursos, mas não. A educação baiana, ela está sendo inspiradora, está sendo incríveis para os alunos da rede estadual. A nossa Secretaria de Educação, né, ela apoia os estudantes nesses projetos científicos. A inspirarem seus sonhos, né? E tudo mais. E eu digo pra vocês, corram atrás, tirem suas ideias de dentro da cabeça. A ideia dentro da cabeça é dinheiro na mesa. Coloquem suas ideias no papel e desenvolvam. Vocês vão começar, vão achar que tá sendo difícil, mas no final vocês vão ver que tudo isso valeu a pena. Cleiton, muito obrigada pela sua participação de hoje. Acredito que o papo de hoje foi muito enriquecedor. E para você que está em casa e tem mais vontade de aprender sobre sustentabilidade, sobre crises climáticas, é muito importante a gente estudar, é muito importante a gente compreender mais, porque para a gente ter prioridade não é a palavra, perdão, é ter consciência do que a gente está falando, da gente entender as necessidades tanto do nosso mundo, quanto de nós mesmos, quanto da sociedade em si. Então, obrigada pelo Papo Consciente de hoje. E rapidinho, jovens, também para vocês, não se envergonhem de defender as pautas climáticas. Pautas climáticas são importantes para todo mundo. Para os seus filhos, talvez você está novo agora, mas você um dia, não sei se você vai querer ter filho, mas essas pessoas vão depender da nossa ação do hoje. Então, o que a gente vai fazer hoje vai definir o amanhã. Então, busquem correr atrás das pautas climáticas. Não precisam se envolver diretamente com protestos, com manifestações, movimentos, mas faça a diferença pelo menos na sua casa. E é isso, gente. Obrigada pelo Papo Consciente de hoje. Amém.